Amém? Glória a Deus. Abre a palavra no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aqui, irmãos, no capítulo 3, a oração de Abacuque. Eu vou estar lendo aqui essa oração e logo em seguida eu vou estar, marquei várias assim, meditações aqui para a gente poder estar aprendendo com esse profeta do avivamento. Quer ser avivado, irmão, nessa noite? Amém? Glória a Deus. Já começou aqui o negócio aqui. Glória de Deus, a presença de Deus no nosso meio. Aleluia. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Acharam, irmãos? Eu li porque é apenas 3 capítulos. Tá? Abacuque, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temar, e do monte Parã veio o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência cega os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. Os montes de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os rios a sua ira ou contra o mar o seu furor? Já que andas montado nos seus cavalos, os teus carros de vitória? Tiras a descoberto a teu arco, e farta está a sua alvo de flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e te contorcem. Passa torrentes de água às profundezas do mar. Fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés às nações. Tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o seu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve o meu íntimo de comover, e como se comoveu. A sua voz tremer os seus lábios. Os meus lábios entrou em podridão, os meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, deve esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar alternadamente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Aleluia. Aqui está a oração, de Abacuque, que as pessoas pegam: aviva, ó Senhor, a tua obra. E aqui, irmãos, o contexto do qual Abacuque estava nesse momento dessa oração, estudando um pouquinho aqui, você vê a partir do versículo 1, versículo 2, e sabendo a história um pouco, ele vivia um contexto de corrupção, impunidade, injustiça, caos total em Judá. Mais ou menos, irmãos, o que vivemos hoje: liderança corrupta, povo se corrompendo, imoralidade, violência, governantes, a gente sabe que o negócio está muito feio ali, STF, Brasília. Então, assim, algo terrível ali estava vivendo o caos. Então, no tempo desse profeta, o reino de Judá estava numa crise terrível de corrupção política também. A apostasia religiosa, quer dizer, eles saíram da verdadeira palavra, do
verdadeiro Deus, né? E começaram a apostatar a fé. Rebelião contra Deus, contra a palavra do Senhor. O povo caiu em pecado. O povo esqueceu do temor e se entregou ao pecado. Estava tudo perdido ali, naquele Judá, o povo de Deus. Mas diante desse cenário, Abacuque demonstra, irmão. Você pode ler a partir do versículo 1, depois apenas 3 capítulos. A partir do capítulo 1, depois você lê. É um livro pequeno, mas muito poderoso, traz muitas lições para nós. E ali, irmãos, diante do cenário, Abacuque demonstra assim, uma incompreensão muito grande. Antes dessa oração, tá? Eu vou falar dessa incompreensão dele. Para ele, o Senhor parecia, irmão, você vai ler o capítulo 1 ali, capítulo 2, que o Senhor estava calado, o Senhor estava adormecido, o Senhor não estava respondendo a oração dele. Quantas vezes nós nos encontramos dessa forma? Ele estava preocupado com até mesmo a reputação de Deus, porque Deus estava sendo colocado à prova, né? Mas a coisa acontecendo dessa forma, e tanto Judá perdido no pecado, eu vejo assim, o medo, o temor desse profeta. Ele via o povo de Deus perdido no pecado e o inimigo à porta, tá? Babilônia, na época ali que a Babilônia entrou e destruiu tudo ali, levou o povo cativo, né? Então ali o inimigo batendo a porta, Nabucodonosor para entrar, ali a Babilônia era uma potência, né? E onde eles entravam eles tomavam tudo mesmo. E ali ele sentiu dessa forma, um homem de Deus orando. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com o nosso conforto pessoal, né? E ali ele estava preocupado. Aviva, o que ele diz aqui, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz-a conhecida. Quer dizer, no decurso dos anos, aviva e que essa obra seja conhecida. Ali ele estava preocupado com o conforto pessoal dele. E muitas vezes nós ficamos, irmãos, nós ficamos assim, preocupados com a nossa vida pessoal, mas, né, nós estamos só preocupados, emocional, físico, intelectual, espiritual. Muitas vezes, às vezes nós falamos assim, será que nós queremos promover a glória de Deus? Né? E nós temos que estar preocupados em promover a glória de Deus, através daquilo que Ele tem feito na nossa vida e vai fazer. Então nossas orações muitas vezes não são egoístas e imaturas. Para mim, eu esqueço, irmãos, que quando eu entro em intercessão para uma pessoa, a bênção antes de chegar ela passa por mim primeiro, tá? Tudo aquilo que eu oro, aquilo vem da minha vida primeiro. Então, irmãos, nós precisamos mudar isso aí. Queremos soluções, nós estamos vivendo o tempo do imediatismo, queremos soluções para a nossa vida rapidamente. Senhor, tem que ser agora, e ensina Deus a trabalhar. Oh Senhor, se o Senhor não fizer, não fez, vai fazer o quê? Se Ele não fizer, não é assim? Muitas vezes a gente escuta, eu escutei muita gente falar isso, irmão. Pastora, mas se o Senhor não fizer, uai, como assim? Por que será que Ele não fez? Aqui, irmãos, o profeta estava com anseio, ele estava com medo, ele estava preocupado com o que podia acontecer. E ele pergunta aqui, muitas vezes, você vai ler aqui, depois eu quero que você leia, o capítulo, ele fala assim, ó, Senhor, até quando que o inimigo vai prevalecer? Até quando, Senhor, que o Senhor não vai responder? Até quando que essa situação não vai mudar? E ele perguntava muito para Deus, ele dava muito a Deus. E muitas vezes, irmão, nós nos encontramos dessa forma. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Senhor, por que isso está acontecendo? Né? E aqui, irmãos, nós vamos aprender com esse profeta o que nós temos que fazer. Então, irmãos, o alvo que o Senhor tem para mim e para você, tá? Não é uma vida sossegada, tranquila, tá? Na rede do descanso, não. Ele quer estar no controle da sua vida, do seu lado, seja nos momentos ruins, nos momentos bons. O Senhor quer trabalhar com poder no seu coração para a glória do nome dele. Ele quer agir na sua vida, ele quer trabalhar na sua vida, né? E para o nosso benefício, é para o nosso benefício, tá? Deus nos disciplina, irmão. Deus estava ali, ó, e Deus respondeu. Quando Abacuque começou a conversar com Deus, Deus respondeu ele. Deus trouxe resposta para ele. Deus falou para ele: eu vou disciplinar o meu povo. Deus disciplina, tá? O povo dele. E vou trazer o juízo sobre a Babilônia, sobre o inimigo. Mas primeiro eu vou usar o inimigo para trazer a disciplina sobre o meu povo. Olha que humilhação. E usou mesmo.
trouxe a Babilônia. A Babilônia invadiu ali e entrou, tá? E não era necessário isso acontecer, queridos. Não era necessário. Isso só aconteceu por conta da desobediência, do pecado, da rebelião, da corrupção, da violência. Se entregaram à vida errada, sendo um povo de Deus, sabendo o caminho que eles tinham que andar. Por causa disso que isso aconteceu. E nós sabemos da história, né, do tempo do cativeiro ali, que eles foram levados. Mas em tudo isso eu louvo e glorifico a Deus. Eu acho lindo, maravilhoso, porque quando Deus fez tudo isso, irmãos, Nabucodonosor entrou lá dentro, fez o que fez, levou quem ele quis levar, tudo na permissão do Todo-Poderoso, tá? Só morreu, só perdeu vida quem Deus estava ali permitindo, e só foi levado quem Deus quis que levasse. Deus preparou tudo mesmo debaixo daquela desobediência daquele povo. Eles estavam sendo castigados, eles estavam sendo disciplinados, né? Não gosto de usar a palavra castigo, não. Gosto de usar a disciplina de Deus, né? Eles estavam sendo disciplinados. E Deus ainda cuidando deles, levando aquele povo tudo em pecado para lá, aquele povo rebelde que estava em rebelião. E Deus ainda levou os profetas, né? Foi quando levou Daniel, aqueles homens de Deus, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, que são os que a Bíblia cita. Levou o profeta Ezequiel, né? Ficou ali, não bem ali na Babilônia, mas ele ficou ali para trazer as palavras, né? Jeremias mandava as cartas profetizando, falando para eles, dando força para eles continuar ali, né? Que eles continuassem, voltassem para Deus. E Deus cuidando e mandando os profetas ali cuidar do seu povo. Mas eu fico maravilhada com esse amor de Deus, que esse zelo, que esse cuidado para conosco. É tremendo isso, isso é muito lindo, isso é muito glorioso. Eu não sei se você consegue sentir isso que eu estou te falando agora, tá? Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso, o que o Senhor faz. Então nessa oração, irmãos, o profeta, ele começa sua oração num vale de tristeza. Senhor, até quando, Pai? Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Quantas vezes nós começamos a nossa oração assim? Mas na verdade, querido, esse capítulo 3 muda de estilo, tá? Você pode ler depois, você vai ver, ele muda de estilo e de conteúdo, porque até aqui, irmãos, esse homem estava desesperado, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, indagando a Deus ali, né? Aquela perguntação, né? O que era, porquês, um monte de porquês estava ali na cabeça dele. Mas agora ele está pleno de fé, cheio de alegria, nesse capítulo 3 dessa oração, em Deus. Agora ele consegue conciliar a razão com a fé. Ele expressa sua confiança plena em Deus, de que Deus está no controle da vida dele, tá? Que Deus está trabalhando, seja o que aconteça, o que acontecer, Deus está no domínio. Então a mudança dentro dele não é provocada pela circunstância, porque se fosse, irmãos, não mudaria, porque a circunstância era feia, a situação era horrível, o inimigo estava à porta, as coisas ali ruins iam acontecer. Mas ele muda suas convicções, pois ele para ouvir a voz de Deus, tá? Por isso que mudou as convicções dele. Ele falou com Deus e ali mudou, ele ouviu Deus falar. Por que que mudou? Ele parou para ouvir a voz de Deus e não pelo cenário que ele estava vendo. Sabe por que muitas vezes nós recebemos esse, irmão? Nós olhamos para o tamanho do gigante, nós olhamos para a circunstância. Ah, mas isso aqui, não, isso aqui já acabou. Isso aqui estava tudo perdido, irmão. Isso aqui não tinha mais jeito. Isso aqui já era. Não é assim que Deus fala, não é assim que Deus fala. Então, irmãos, ele para meditar na soberania e no poder de Deus, na palavra, no final da oração, você percebe isso. Quer, irmãos? Sabe qual é o melhor remédio? Não, sabe qual é a cura para o desespero? Sabe qual é a cura para o desespero? Palavra, meditação na palavra de Deus e oração. E falar com Deus, falar. Fala, irmão, fala com Deus. Depois você para, fica quietinho e vai ouvir Deus falar o que ele fala, tá? Sabe por que ele não fala com você? Que você não para ouvir. Joelho ali, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Depois espera para ele falar com você. Ele fala com você. Não fala? Quem já ouviu? Ele fala. Só que para ouvir. Não sai correndo ali não. Já orou? Não. Espera ele falar. Então, irmãos, o profeta começa a ver o seguinte: aqueles oprimidos que eram Judá, aquele povo de Deus, eles podem sair de uma viagem do vale do sofrimento para o topo. Ele olhou também que aquele que estava no topo podia ir lá para o vale, que eram os oprimidos. Eu quero falar aqui alguns aspectos rapidamente para você. Primeira coisa, quando
ainda tem solução. Você crê nisso, irmão? Sabe quando você fala assim, a vaca agora foi pro brejo, acabou? Foi nada, ela pode até ter ido, mas que Deus traz a solução. Amém? Quando tudo estiver perdido, com Deus ainda tem solução. Aqui estava desse jeito, irmãos. Aos olhos humanos, quem olhava aquilo falava assim, não, Babilônia vai acabar com tudo aqui, não vai sobrar nada. Mas eles não sabiam que Deus estava ali no controle de tudo, que Deus estava e só ia acontecer, e só aconteceu aquilo que Deus permitiu. Então quem olhava aquele cenário, irmãos, não via, porque a Babilônia era potência mundial, né? Nabucodonosor olhava o palácio dele ali, aquela grandiosidade, que tinha aqueles jardins suspensos, que tudo era natural, aquela coisa mais linda, diz que era uma glória, que era uma coisa muito gloriosa, os exércitos, o poder era muito grande, né? Mas o nosso Deus, irmão, ele é especialista em reverter situações, amém? Você crê nisso? De verdade? Eu creio. Deus é especialista em reverter situações, seja ela qual for. Só o irmão Todo-Poderoso faz com que o poderoso reino seja abatido e o humilhado seja exaltado. Amém? O poderoso. Irmão, Deus, quando entrou no tempo que ele falou que ele ia entrar e destruir, acabou com tudo ali. Destruiu tudo, né? Levantou do povo que tomou aquilo ali e acabou, abateu a Babilônia, abateu tudo aquilo ali. No tempo de Deus. E o Deus que nós servimos, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no domínio dos reinos, das nações, da sua família, da sua vida. Ele tem o controle. Põe isso no seu coração, em nome de Jesus. Então o nosso Deus é aquele que transforma desertos em mananciais, aquele que traz água à sequidão, aquele que muda a nossa história. Segundo aspecto, quando chegamos no fim dos nossos recursos, chegou no fim, os de Deus ainda estão disponíveis. Aí que começou, né? Você olha e fala assim, acabou. Aí Deus fala assim, agora você vai tirar sua mãozinha de carne, agora deixa que eu vou trabalhar com o meu braço de poder em favor da sua vida, amém? É assim que Deus fala. Muitas vezes Deus não leva, porque nós fica pelejando ali, ó, tentando fazer alguma coisa. Deus diz, deixa que eu vou fazer. E Deus começa a trabalhar. Então o tempo de crise é o tempo de oportunidades, amém? Sabíamos? Tempo de crise é o tempo de oportunidade. Um tempo atrás Deus me tirou do comodismo, né? Eu pude entender. Mal só que eu nunca abri minha boca para falar, para reclamar. Eu nunca pus culpa em Deus. Eu vi o tanto que Deus trabalhou na minha vida, quantas mensagens, quantas coisas. Chegou um tempo que eu falei, Deus, eu não vou pregar mais tua palavra, eu não tenho tempo mais nem de preparar uma mensagem. Deus falou assim, vai pregar sim. Eu fiquei um dia só. Vai pregar sim. Não é para esse tempo que você tem esse tanto de caderno aqui, ó. Só isso aqui eu acho que eu tenho 4. Esse aqui é o quarto, tá? Não é para esse tempo. Deus não deixou, porque Ele tem um domínio. Eu falava assim, eu só tenho o domínio da minha vida, tá? Chorei muito. Não tenho vergonha de falar não. Chorei sim na situação, mas eu chorava, eu glorificava e falava, eu sei que eu não estou sozinha. E isso tudo tem um propósito. E eu vi o quanto Deus trabalhou, quanto Deus mudou, quanto Deus fez em minha vida, tá, irmãos? Então tempo de crise é tempo de oportunidade. Tempo de crise, lembra a fome lá no Egito? Foi o tempo que o nome de Deus foi glorificado através da vida de José. Quando Deus levantou José ali naquela crise de fome, o nome de Deus foi glorificado. Quem que está aí no governo? É um homem de Deus, é um judeu que está aqui, ó, um israelita que está aqui, ó, cuidando e governando. Foi o tempo que mais o Egito ganhou dinheiro naquela época, né? Faturava por conta da fome do povo. Eles tinham alimento. Então, irmãos, é tempo de crise. Aproveita, tá na crise, irmão? Aproveita, vai buscar Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Buscar Deus quando a coisa está muito fácil, está tudo tranquilo, não é muito fácil. Mas vai buscar Ele na crise. Senhor, eu estou triste, meu coração está angustiado, eu não estou aguentando, mas eu creio que eu não estou sozinho. O Senhor está na minha vida, o Senhor está no controle da minha história. E que não vai continuando a declarar. Então, tempo de crise, irmão, tempo de oportunidade. Abacuque que não desistiu, tá? Da terrível situação do seu povo. Ele continuou. Mas diz a Bíblia, irmão, que ele subiu a torre de vigia e clamou por um avivamento. Clamou o socorro de Deus, tá? Ele clamou. E Deus revela o futuro ao profeta
aqui, e ele fala, né, que a solução que estava no braço, não estava no braço humano, mas a solução estava nas mãos de Deus, que é o Senhor que ia ter o controle daquilo. Então isso é uma grande lição para nós, tá? Deixa o Senhor controlar a tua vida, querido. Não ensina Deus a trabalhar, não. Nós não sabemos de nada. Nós é muito debilitado, nós chegamos e está até ali, ó, só. Dali para lá acabou. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Então a fé em Deus, irmão, não é fuga dos problemas, tá? Mas a única maneira sensata de enfrentar vitoriosamente é a fé em Deus, amém? A única maneira sensata. A fé em Deus não é fuga dos problemas, mas é a única maneira, até marquei aqui, ó, para não esquecer, maneira sensata de enfrentar vitoriosamente. Outra coisa, quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para o alto. Olha para o alto, o autor e consumador da sua fé, amém? Podemos trazer isso para os nossos dias hoje, o que vai trazer solução para o profeta é a Bíblia e a oração, palavra e oração, tá? Falar com Deus, ouvir Deus falar, a resposta de Deus, conversar com Deus. Quando ele apresenta suas aflições para Deus, aí ele recebe a resposta. Ele recebe a resposta de Deus. Deus não mudou, Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele falou com o profeta, Ele respondeu para o profeta e Ele responde para mim e para você. Então, observando esse versículo, irmão, nós vemos grandes lições aqui, né? Dessa palavra poderosa do Senhor aqui. A palavra e a oração nos coloca no caminho da restauração. Não adianta eu tentar separar aquilo que Deus uniu, irmão. Deus uniu oração e palavra, tá? Não é louvor que liberta, não é pulo, não é dança, não é nada. Quem liberta é palavra. Palavra que liberta é oração. Isso é para adorar a Deus, isso é para glorificar a Deus, isso é para se render para o Senhor, mostrar algo para Deus, é para apresentar algo para Deus, né? E aqui no versículo 2 ele fala: ouvi, Senhor, a tua oração, a tua palavra, e me sinto alarmado. Tem Bíblia que fala temor, né? E temi. Tem palavra que fala temi. O que é que ele viu? Na hora que ele ouviu a oração, irmãos, eu vejo esse alarmado dele, ele ficou ali maravilhado, ele teve aquele temor, falou: nossa, Deus falou, Deus respondeu, o Senhor respondeu a minha oração. Ele sentiu a glória, o poder de Deus. Então, ouvindo a voz de Deus, o profeta entendeu que Deus estava no controle de tudo, né? Não a Babilônia, não era Nabucodonosor, não era o rei de reis, mas o rei dos reis, Senhor dos senhores, que estava no controle, no comando daquelas nações, amém? Ele que estava ali. Então o profeta entende que esse Deus haveria de disciplinar Judá. Ele entendeu, Deus vai disciplinar Judá, mas depois ele vai também julgar os babilônios, né? Então Deus transforma, irmão, o Abacuque, olha só, questionador. Sabe aquele Abacuque que nem orava, perguntava, ficava ali perguntando: Senhor, e assim? Senhor, e assim? Deus foi lá e respondeu, né? As perguntas dele. Mas Deus transforma esse homem questionador do profeta adorador, amém? Adorador. Eu adoro independente do que está acontecendo. O adorador, ele adora independente do que ele está passando. Ele é um adorador. O adorador, ele não adora pela circunstância, não adora pelo que ele está vendo. Ele adora porque Deus é Deus e merece todo louvor e toda adoração. Ele adora porque ele está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é o adorador. Então, segundo, ouvir a palavra de Deus nos leva a orar com muito mais fervor. Amém? Pastora, mas eu não sei ler. Se você colocar lá no YouTube, irmão, você escuta a Bíblia, tá? Tudo, hoje em dia tem muita coisa, né? Então, no momento em que ele diz: tenho ouvido suas declarações e me sinto alarmado, ele ora assim: aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Ele sentiu a presença, a glória de Deus, ele ficou alarmado. Aí ele falou: aviva, Senhor, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Palavra e oração, irmãos, tem que estar assim, ó, juntos. Nós não podemos separar de maneira nenhuma. Quanto mais conhecimento, mais dependência de Deus eu vou ter. Quanto mais conhecimento, a sua oração vai ser uma oração na palavra. Quando eu prego sobre a oração, eu falo muito isso. Irmãos, busca na palavra para você orar a palavra. Senhor, eu não sei assim, mas a tua palavra diz. E declara a palavra. Eu venho pela minha palavra para que ela seja cumprida. O Senhor fala lá em Jeremias. Então busca a palavra. Então nós temos o decorrer da palavra de Deus, irmão.
nós vemos que quando o povo se achegava a Deus, Deus se achegava a eles, né? A gente vê lá juízes, reis, o povo desviava do caminho dela, só vinha Deus disciplinando aqueles problemas, dificuldade, derrota, era envergonhado diante dos inimigos, né? E hoje é do mesmo jeito a nossa vida. Se nós sair da presença de Deus, nós temos que continuar buscando e adorando esse Deus maravilhoso. Terceira coisa que eu marquei: a oração que honra o Senhor deve caminhar na humilhação do homem para a exaltação de Deus. Eu me humilho diante de Deus, reconhecendo a grandeza e o poder dele, e ele vai me exaltar. Amém? Eu vou exaltando a Deus, eu vou glorificando a Deus, eu vou elevando o poder de Deus. Então nós no versículo 2 até aqui, no versículo 2, o profeta está discutindo com Deus. A partir daqui ele começa a orar a Deus, entender a soberania e o poder, o trabalhar de Deus. Ele não ousa mais a questionar. Pode ler antes aqui que você vai ver. Ele não ousa mais falar que Deus está em silêncio. Deus, até quando o inimigo vai prosperar? O ímpio vai prosperar, Senhor? Até quando? Porque a violência prevalece, Senhor, e o Senhor não faz nada. Depois você lê, você vai ver isso aí. Ele não pede mais nada, né? Ele não pede para Deus aliviar o sofrimento, ele não pede para Deus suspender a disciplina do seu povo, mas ele está cheio da presença de Deus. Ele entendeu que seria necessário Deus fazer aquela disciplina, e aí ele reconhece que a única saída é adorar, se prostrar diante de Deus e deixar tudo no seu controle. Ele entende dessa forma. Então, irmãos, nós precisamos entender esse poder maravilhoso desse Deus. Como, né? Esse Deus chama as estrelas pelo nome. Diz a Bíblia que ele chama cada estrela. Lembra aquele céu todo estrelado, quando está tudo clarinho? Cada estrela daquela ele conhece. Ele mede o mar com a concha da mão. Ele estende o céu com uma cortina. Diz a Bíblia que ele pega. Sabe quando você pega a cortina da sua casa e faz isso? Ele faz isso com o céu, tá? Ele mede, ele descansa os pés na estrada da terra, ele senta sobre o globo da terra. Que tamanho que é esse Deus, irmão? Nós temos que aprender a meditar no tamanho da grandeza desse Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Abacuque, esse é o Deus que nós estamos ministrando aqui hoje, é o Deus que nós servimos. Então os homens do passado, quando viam essa glória, irmão, você pode ler na palavra, né? Daniel não aguentou, João caiu de boca no chão, né? Ali quantos caíram que viram a glória desse Deus maravilhoso. Moisés se prostrou quando viu, né? Ali o Deus vindo na sarça ardente, a majestade e a glória do Senhor. Então veja, irmãos, aqui, porque sua oração agora não é por livramento, mas sim por avivamento, fortalecimento da vida espiritual do seu povo. Ele viu que o povo ia passar. O que é que ele foi? Ele foi sábio, pedir avivamento e poder sobre o povo, porque a hora que vier essa disciplina, eles estão fortalecidos na presença do Todo-Poderoso. Eles vão estar fortes, a fé deles vai estar robusta. Eles não vão sair do caminho, mas eles vão continuar crendo que seria necessário isso, mas que eles vão continuar buscando. Esse homem partiu para buscar o poder, a presença de Deus. Então Abacuque é falado que é o profeta do avivamento, né? Então avivamento hoje, irmão, é um negócio muito mal interpretado. É uma palavra que não é muito mal interpretado entre as igrejas, tá? Eles confundem dons espirituais com avivamento, com o fruto do Espírito, né? Conhecereis a árvore pelo fruto. Dom espiritual, tá? Às vezes a pessoa tem dom espiritual, mas o fruto dela, só Jesus na causa. Eu já vi muito isso. Então avivamento, irmãos, começa com choro, quebrantamento, humilhação. Avivamento vem do céu para a igreja, e não é a igreja que provoca. Nossa, é o avivamento hoje, ó, né? Vai lá no teto, forte, puf no chão, e aí levanta no chão, amanhã vai sair, faz os mesmos pecados. Isso é avivamento, não. Estava bebendo bolinho, continua bebendo. Estava fumando, continua tudo. O avivamento ele vem, mas ele transforma o ser humano. Ele transforma. O avivamento chega, ele muda a nossa história. Ele te enche de poder para pregar, para levar a palavra. Ele te enche de amor pelas almas. Ele te enche da presença de Deus. Quando o avivamento vem, não só forma
avivamento verdadeiro, ele traz crescimento espiritual. Ele traz crescimento para tudo quanto é lado que a pessoa vai. Aonde ela vai, a presença de Deus na vida dela, irmãos. A pessoa olha nela e já começa a chorar. O que você está chorando? Não sei. Eu cheguei perto de você e não deu vontade de chorar. Deixa eu dizer isso aí. Né? Às vezes chega e eu comecei a chorar. Ai, a presença do Senhor. A presença do Senhor está chegando junto aqui. Então, irmãos, avivamento é algo bem diferente. Tá? Nós podemos pular assim, nós devemos, porque tem hora que não dá, né? Tem hora que você tem vontade de virar de camota, rolar no chão, sabe? Não é? Chora, não é? Não, né? Mas, irmãos, o verdadeiro, ele faz mudança de dentro para fora. É aqui, ó, lá dentro. Às vezes o irmãozinho está ali quietinho, com os olhos fechados assim, ó. E ele está ali assim, ó, né? E a gente às vezes olha e acha que ele não está buscando a Deus, né? Vai estar ali na presença de Deus. Então a igreja deve buscar e se preparar para receber, sim. A única coisa que a igreja tem que fazer é isso, é buscar e se preparar. Vem de Deus para o povo. O avivamento é uma necessidade vital da igreja. Se renda ao Senhor, tá? Tira o pecado da tua vida, começa a buscar o poder de Deus, porque o avivamento vem, ele traz santidade, ele traz mudança, ele traz transformação. Então o profeta estava cercado por uma terrível crise, ameaçado pelo inimigo, a sua nação estava para ser invadida, o seu templo, a destruição estava chegando. O povo prestes a ser deportado, tudo levado embora, foi tudo levado embora para Babilônia, um monte, né? E quem ficou com a cidade destruída, totalmente destruição de calamidade nacional. Então esse homem foca sua atenção em Deus. Orar por livramento ele nem quer mais, mas pela presença de Deus no meio do seu povo. Amém? Amém, meus? Amém, glória a Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Não importa o que eu tenho que passar, o que eu vou passar, se Deus estiver comigo, amém. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que o povo quer só bênção. Quer bênção. Eu quero a bênção, eu quero um trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo. E você quer o abençoador? Quando o abençoador vem na sua vida tem que mudar, você não pode ficar do mesmo jeito. Tem que pagar o preço, tem que mudar de vida. E às vezes nós não queremos, nós queremos só a bênção. Avivamento traz crescimento espiritual urgente, a igreja precisa buscar, tá? A igreja precisa buscar esse avivamento, e nós sabemos para quê? Para nós ser curados dessa esterilidade. A igreja está com muita esterilidade, não gera alma, não gera perdidos. E a visão dos gloriosos feitos de Deus no passado nos ajuda a enfrentar o presente, sim ou não? A visão dos gloriosos feitos do Senhor está aqui, ó. Quantas coisas Ele já fez na tua vida? Ele te ajuda a enfrentar as lutas do presente. Aqui, irmãos, no versículo 3 ao 5, vamos notar que o profeta agora ele busca no passado os feitos do Senhor, para afirmar sua fé usada, para ter ousadia. Pode ler aqui do versículo do início da oração até o 15, ele está falando das maravilhas do Senhor, tá? O que ele fala aqui? Ele para e faz tremer a terra. Olha os sagrados das nações. Aí ele fala da natureza, ele vai falando aqui, ele fala que os montes te veem e te contorcem. Irmãos, o mar tem que abrir para esse Deus passar. Os montes têm que abrir para esse Deus passar. Então aqui ele está falando que a natureza se curva diante desse Deus. Ele falando do poder e da grandeza. A oração dele. Olha que coisa linda que ele fala. Usa umas palavras difíceis, né? Mas ele fala das grandezas e das maravilhas do Senhor aqui, através da oração. E ele relata a glória de Deus. Até o versículo 11, o profeta reconhece todo o domínio de Deus. A natureza inteira se curva diante desse Deus. E é interessante, né, mas a gente tem que aprender a orar, né, dessa forma, coisa mais linda, né? Apresentar para o Senhor. Então aqui o cenário agora, irmão, do 12 ao 15, ele muda, né, a história da humanidade. O Senhor veio para libertar o seu povo, versículo 13, ó. Tu sais para o salvamento do seu povo, para salvar o seu ungido. Aí ele está falando aqui agora sobre o salvamento, sobre o povo, sobre aquilo que ele vê. Na sua indignação marcha pela terra, na sua ira calça os pés das nações. Coisa linda, né? Na sua indignação marcha pela terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus disciplina o seu povo, Deus não destrói o seu povo. Talvez você está sendo disciplinado por Deus, deixe Ele disciplinar a sua vida. Eu falo muito para Deus, irmão, se o Senhor está me disciplinando, amém, Pai, continua disciplinando. Mas se fosse o Senhor demônio que está vindo aí, ó,
coisa que eu estou fazendo, só me ajuda a fechar essas brechas, porque eu quero fechar essas brechas. Mas se for Deus corrigir, Ele corrige os filhos que ama. Deus trabalha em nossa salvação. Ele corrigiu aquele povo naquela época, salvar aquele povo. E quando Ele veio disciplinar, Ele veio para a salvação, para nos salvar. O fogo, quando você coloca o fogo no ouro, o que acontece com o ouro? Ele destrói? Não, o fogo não destrói o ouro, mas ele depura, né? O fogo depura o ouro e não destrói. É isso que o Senhor faz conosco. O fogo dele, que é consumidor, ele vem para depurar. Ele consome o pecado, ele consome o vício, ele consome as coisas ruins que estão em nós, e ele vem para nos depurar. Ele vem para demonstrar o seu poder, né? Aqui o versículo 15, ele fala: marcha com seus cavalos pelo mar. Aqui ele está lembrando do tempo quando o mar vermelho abriu, né? E o povo passou, os cavalos ali de Faraó vieram ali, né? Marchando pelo mar, porque Deus estava ali naquele negócio. Então, para esse Deus não existe nada impossível. Quando ele vem, o mar tem que dar passagem para ele. Amém? Você pode ver, irmãos, que quando aquele mar ali, Deus estava ali com a mão segurando, né? Aquelas águas. Então é o poder do nosso Deus. E muitas vezes nós temos que estar meditando nesse poder, nessa grandeza, conhecer mais o poder dele, para a gente poder usar e viver esse poder. Então o profeta entende que Deus está no comando de tudo. A Babilônia vai levar o povo, mas mesmo assim o profeta viu o trabalhar de Deus no processo. Ele está vendo, agora a visão dele foi aberta. Aquela perguntação, aquela preocupação, aquele desespero, porque quando a gente começa a perguntar para Deus, o coração da gente está desesperado. Aí ele falou, se parou, falou, não, agora, né, eu vou adorar a Deus. Os especialistas modernos dizem assim, irmãos, que a fé é um pulo no escuro. Você já ouviu falar isso? Que a fé é um pulo no escuro? Os especialistas falam isso, né? Mas Abacuque não pensa assim. Fé é um passo firme na estrada da luz, né? Está ali claro, vendo, e ali ele vai, ele tem certeza. Então nós confiamos, nós caminhamos rumo à vitória, sabendo que Deus está nessa caminhada. Você tem certeza que Deus está na caminhada com você? Amém? Nós estamos fraquinhos, amém? Amém, glória a Deus. Versículo 16 ele diz, né? Ele viu o poder de Deus se manifestar sobre ele. E aí no versículo 17 ele veio a confiança inabalável. Ele pôs sua confiança no provedor e não na provisão, tá? Muitas vezes nossos olhos ficam na provisão, no dinheiro, nas coisas, naquilo tudo, na provisão, e nós esquecemos do provedor. Esse profeta está disposto a perder tudo, menos a fé. Ele não abre mão da sua fé, ele não abre mão da presença de Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, porque ele sabia que a hora que eles entrassem na destruição ia ser total. A provisão ia acabar, tá? Tudo, ia acabar tudo. O produto da oliveira mita, os caminhos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Quer dizer, acabou toda a provisão. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, me faz os meus pés como das costas. Amém? Glória a Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, e da faz os meus pés como das costas. Eu estava vendo assim sobre os pés das costas, irmão. Eu estava estudando a respeito. Diz assim que a costa corre uma velocidade absurda, tá? Que os pezinhos dela, ela corre no escuro, ela corre nos montes, nos barrancos, que ela vai no escuro e numa velocidade, uma firmeza. É isso que ele está dizendo aqui, ó, tá? Com meus pés como os das costas. Amém, irmãos? Nós podemos estar firme, firmado, com nossos pés na rocha. Então o fundamento da alegria desse profeta está em Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos, a mensagem de Abacuque é esta, terminando aqui, concluindo. Deus julga o seu próprio povo. Deus julga o seu próprio povo. Seu povo não está imune da disciplina divina, tá? Nós não estamos imunes da disciplina divina. Ela vem. Só que o desejo de Deus é tão grande pela salvação, que carregou aquele povo para lá, para se salvar. Olha que coisa mais linda. Era mais fácil destruir lá tudo rebelde, falando não, gente, isso aqui, vamos tirar os banhos, né? Não. Levou aquele povo perdido, tudo
para lá, tá? E foi ali, ó, e eles foram vendo que aqui eram as palavras do profeta Jeremias, era a visão, era aquilo que o profeta trazia, eles viram que cumpriram ali. Aconteceu o tempo de chegar, dele ser disciplinado pela Babilônia, pelo inimigo, né? Isso foi duro, né? É Deus que está com as rédeas da história nas mãos, no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle do nosso país, irmão. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da nação, dessas pandemias, dessas doenças. Deus está no controle de tudo isso aí. Ele tem controle de tudo. Então os violentos serão punidos. A palavra de Deus nós vimos aqui. O justo viverá pela fé. O Abacuque também falou isso. O justo viverá pela fé. Ainda que o mundo, irmãos, ao nosso redor se torna, ainda que os ímpios se levantam com fúria, tá, contra a nossa vida, ainda que nos falte recurso para uma vida digna, nossa confiança permanece em Deus. Ela tem que permanecer em Deus. Pastora, mas mesmo assim, ainda que vai ainda, né? Não estou dizendo que vai acontecer. A nossa fé tem que sair inabalável. A nossa fé, pela fé venceremos. Alegria, nós temos que ter alegria de crer, alegria de servir, alegria de estar na presença do Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. É isso que ele falou aqui, né? Eu me alegro no Deus da minha salvação. Então Deus pode tirar você desse cenário de sofrimento, eu não sei qual é, desse cenário que você está passando, te trazer para o hino da vitória, tá? Faça e aprenda com esse profeta. Aí você olha e fala assim: não foi, irmão, olhou a circunstância. Irmão, servir a Deus diante da circunstância difícil dessa forma, isso aí quebra o coração de Deus. E você hora que ele olha para você e fala: minha filha está sofrendo, minha filha está sofrendo, mas olha lá, ela está me adorando, ela está crendo no meu poder. Olha lá, ela entra no quarto dela, ela chora e ela clama por mim, ela me adora. Ela não clama por socorro só, mas ela clama em adoração. Ela reconhece a minha grandeza, o meu poderio, e ela está buscando a minha presença. Isso aí, irmão, desanda Deus, e deixa Deus assim, né, que ele olha e fala assim: como que eu não vou abençoar? Como que eu não vou abençoar meu servo? Então adore em qualquer circunstância. Pastor, você não sabe a minha situação, adore, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, tá? Porque de alguma forma vai vir escape, eu não sei da onde. Quando o adorador adora, vem escape de algum lugar, e vem do lugar que você nem imagina, daquilo que você nem acha que vai ser. Deus muda e vai trazendo mudança através disso. Você nem imagina que ia ser daquela forma. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Amém, igreja? Amém? Fique essa palavra no seu coração.